Teto de gastos. Teto é um símbolo de austeridade. Você era a favor. Lembra? É o duplo pensar bolsonarista. Puro George Orwell. Vida de gado. Distopia. Coluna do Garrone de volta. Tudo bem, gente? Tudo bem, Garrone? Eu sei que vocês respondem. Na semana passada eu falei de um tema mais pessoal. Em breve eu volto aos temas mais pessoais. Hoje eu vou falar do Brasil, do dia a dia, da erosão das instituições, das mentiras do bolsonarismo, dos podres poderes e dos ridículos tiranos. Eu já falei aqui que eu tô cheio de trabalho, tô com uns trabalhos em televisão, inclusive, onde eu faço o trabalho de bastidor. Não vou aparecer, vocês não vão me ver, mas paga boleto, saca? Aqui é o espaço para falar do Garrone, falar do que o Garrone pensa e aprofundar assuntos à minha maneira. Ouvir críticas, claro, mas eu também adoro um like, é o biscoito em forma de joinha. Pelos comentários eu já percebi como é o público. Gente que mais ou menos concorda comigo e gosta de debater os temas que eu trago aqui. Vocês já se tocaram que eu não venho aqui para regra. Eu venho aqui para compartilhar com vocês uma certa incredulidade com o que está acontecendo. E mais do que dar respostas, eu venho aqui para tentar entender, uma espécie de terapia, sabe? Eu vou falando e talvez a coisa fique mais clara. Até agora, eu ainda não consegui entender como é que a gente parou nesse estado de coisas. O que consola é que somos a maioria, somos maioria. É nisso que eu me agarro. Em que você se agarra para levantar todo dia? A coluna do Garrone de hoje vai falar de economia, mas calma, esse é só o gancho para o assunto principal. Economia não é a minha área, já até trabalhei com jornalismo econômico, acredite, mas vocês sabem que essa não é a minha pegada aqui. Vocês me conhecem, vocês sabem. Aliás, você já indicou a coluna do Garrone para alguém hoje? Nunca te pedi nada. Vamos para o tema dessa semana? Tá todo mundo falando de teto. Todo mundo quem, gente? Ok, é o destaque na imprensa. O teto de gastos do governo federal. O teto, na realidade, é um ex-teto. Mas antes, tem que explicar, e aí eu vou ter que abrir um parênteses logo no começo do vídeo. Olha, o teto foi criado ainda no governo de Michel Temer, em 2016, para evitar uma escalada dos gastos. Foi uma mudança na Constituição, exigiu uma maioria qualificada na Câmara e no Senado. O Temer, que é uma raposa velha do MDB, tinha zero apoio na rua, mas conseguiu aprovar as pautas dele no Congresso, e o teto que limita o crescimento dos gastos públicos passou. Só pode repor a inflação, vale por 20 anos. A promessa é de que, com as contas ajustadas, os juros seriam menores, os investidores iriam querer aplicar na economia real, ia ter crescimento e emprego. Essa era a promessa. A promessa. Fecha parênteses. Pois é, o governo Bolsonaro acabou com essa história de teto. Por quê? Para gastar com o social. Foi o que o próprio Guedes disse. O teto é um símbolo de austeridade. É um símbolo de compromisso com as gerações futuras. Mas nós não vamos deixar milhões de pessoas passarem fome para tirar 10 em política fiscal. Uau! O Guedes preocupado com os pobres. Preciso até de uma vinheta, vou resgatar essa vinheta. Breaking News. Pois é, Breaking News. Paulo Guedes preocupado com os pobres e dizendo que o tal teto é obstáculo para os gastos sociais. Esse Garrone é de esquerda, que é o Estado grande, que sufoca o povo. Olha, a minha ideia aqui não é defender ou condenar o tal do teto de gastos. O debate é profundo e longo e os especialistas não são unânimes em relação a isso. A minha ideia aqui não é te convencer a ser contra ou a favor do teto. Você vai entender onde eu vou chegar lá na frente. Pois bem, quem votou a favor do teto? O então deputado Jair Bolsonaro. E ele defendia na época em que era candidato também o teto. E eu separei aqui o trecho de posse do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, janeiro de 2018. Depois de 30 anos de aliança política de centro-esquerda, há agora uma aliança entre conservadores, em princípios e costumes, e liberais na economia. E é esse o grupo que está com essa visão para os próximos anos. O teto de gastos foi fundamental exatamente por isso, porque a dimensão fiscal foi sempre o calcanhar de Aquiles de todas as nossas tentativas de estabilização. O descontrole sobre a expansão de gastos públicos é o mal maior. Chato. Bem, o descontrole de gastos públicos é o maior mal. Maior mal quer dizer que nada é menos importante que isso. Gastar demais é o principal problema, ou era, pelo menos na posse. Agora vem o Guedes
e diz, eu vou repetir na voz dele, não na minha voz que é melhor, né? Teto é símbolo de austeridade. Não vamos deixar milhões passarem fome. Ué, mas não era o maior mal? Quer dizer que a fome é o mal maior? Quem te viu, quem te vê, né, ministro Guedes? E fala em tirar 10 em política fiscal. Ué, a lógica do teto não era binária? Ou fura o teto ou não fura o teto? Agora, o bolsonaríssimo Paulo Guedes veio com essa de furar mais ou menos, de não tirar 10, de só ter uma nota ali para passar de ano. O descontrole de gastos era o calcanhar de Aquiles, era coisa de 30 anos de governo de centro-esquerda. Agora tem graus de respeito ao teto, 50 tons de teto. Respeitar o teto? Mais ou menos. A preocupação com o social deve ser o principal agora, de acordo com Paulo Guedes. E eu vou separar aqui uma frase com a qual hoje Paulo Guedes, ministro Paulo Guedes e Bolsonaro, e todo o gado bolsonarista tem que concordar. Vamos lá, abre aspas. O teto de gastos coloca em risco a saúde social do Brasil. Nós temos que olhar o sofrimento do povo, olhar para quem está sem creche, sem remédio, renda, moradia. Fecha aspas. A pergunta, quem disse isso? Paulo Guedes? Não. Olha, as críticas ao teto de gastos já existiam lá em 2016. O argumento era de que a diminuição do gasto afetaria as políticas públicas, principalmente aquelas que beneficiam diretamente os mais pobres, e isso tenderia a piorar a qualidade de vida dessa população e faria aumentar a desigualdade social. Hoje, esse é justamente o argumento de Paulo Guedes. Pois é, de novo, eu não estou dizendo quem está certo. Eu só quero ressaltar que o governo, e não é uma exclusividade desse governo, hoje defende exatamente o oposto do que defendia antes. Na cabeça de um bolsominion, é assim. As contas públicas têm que ter um teto? Tem que ter teto. Eu sou liberal, seu comunista. Estado mínimo, o governo é um peso. Olha, uma furadinha de leve, vamos fazer uma chaminé ali nesse teto. Não precisa tirar 10, teto. Que teto? Pronto. Vou parar de falar de economia. Ufa, nossa, que bom. Vocês pegaram aí essa estratégia bolsonarista. Mudança de discurso em 180 graus. Defendem hoje o oposto do que defendiam antes. E quando estavam certos? Ontem e hoje. Por que isso acontece? Como isso é possível na cabeça de alguém? Bem, aí não teve jeito. Fica quicando essa analogia, a comparação com o clássico da literatura 1984 de George Orwell. Vale ler. Eu li na época da faculdade, lá no século 13 ou 14. No livro, o mundo está dividido em 3 grandes países, os 3 vivem em guerra ali o tempo todo. Mas toda hora os aliados e inimigos vão trocando. Um ex-inimigo agora é aliado, mas fingindo que não tinha sido inimigo no passado, entendeu? O que importa para o regime do grande irmão é estar em guerra permanente. Um mecanismo de controle social e de manutenção do poder. Soa familiar? De cara eu já lembro do Roberto Jefferson. O cara que era aliado do Collor, depois do Lula, agora é bolsonarista. E o partido dele, que já foi trabalhista, o PTB, adoraria ter um Bolsonaro, sabe? Até mudar de ideia de novo. Para o bolsominion, agora Roberto Jefferson é um cara legal. Agora, um homem conservador, defensor da família, cristão. Mas ele não era aliado do Lula, foi condenado no esquema do mensalão do PT? Ai, detalhes, detalhes, detalhes. A diferença é que no livro 1984, você tinha ali o controle total do Estado sobre as pessoas. Hoje, as pessoas seguem isso de forma voluntária e acreditam mesmo. É claro que estão ali embaladas pela indústria de fake news, mas a princípio é tudo voluntário. E as semelhanças do bolsonarismo com o 1984 não param por aí. Eu queria destacar 2 palavras aqui criadas pelo Orwell que encaixam direitinho ali no bolsonarismo. A primeira delas foi traduzida como duplo pensar. Olha a definição do Orwell. Abre aspas. É o poder de manter 2 crenças contraditórias na mente ao mesmo tempo, de contar mentiras deliberadas e, ao mesmo tempo, acreditar genuinamente nelas e esquecer qualquer fato que tenha se tornado inconveniente. Fecha aspas. Dá para defender Bolsonaro e Paulo Guedes? Só tendo esse duplo pensar, né? O teto de gastos era importante antes? Hoje o social é mais importante. Vamos acabar com a corrupção? Aí tem a rachadinha, o cheque da Micheque, $1 por vacina, o cabo da PM negociando vacina e o Queiroz, o réu confesso. Bolsonaro faz o quê? Muda de assunto. Vamos privatizar todas as estatais.
e arrecadar R$1 trilhão. Era o que prometia o Paulo Guedes. Depois, o governo Bolsonaro cria mais uma estatal, a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional. Conservador nos costumes, mas faz piada de duplo sentido na frente de criança, faz piada em cerimônia pública com leite, numa alusão a sêmen, ao lado da conservadora Michele Bolsonaro. Compartilha vídeo de sexo, fala de sexo, cocô e tudo mais. E quando o bolsominion está encurralado, não tem mais argumento, vem a resposta padrão. E o PT, hein? E o Lula? Em relação a essa estratégia bolsonarista, vale uma explicação histórica. Eu vou abrir mais um parêntese aqui, é o último, tá? Abre parênteses. Essa fala de e o PT, hein, e o Lula é uma versão brasileira de uma técnica velha conhecida na União Soviética. É uma estratégia de desacreditar a pessoa que argumenta, desviar o assunto, sem rebater o argumento. Acusa um opositor de ter feito algo reprovável ou acusa o interlocutor de hipocrisia. E aí? E aquilo? E aquilo outro? Em inglês já ganhou um nome, whataboutism. Na época da Guerra Fria, a estratégia era usada pelos soviéticos para rebater críticas às suas violações dos direitos humanos. Se atacavam os soviéticos, eles diziam: e o racismo nos Estados Unidos e a opressão das mulheres? No que isso minimiza, por exemplo, a execução de opositores ou o envio de dissidentes para a Sibéria? Nada. Mas o whataboutism é isso, uma fuga argumentativa para fugir, no fim das contas, da responsabilidade. Fecha parênteses. Eu falei de duplo pensar, essa capacidade de ter crenças contraditórias na mente ao mesmo tempo, e para navegar melhor nesse duplo pensar, tem uma ferramenta fundamental, a novilíngua, outro conceito do George Orwell. A novilíngua não é só uma nova língua, um outro idioma, é essencialmente uma ferramenta de poder. A novilíngua é uma língua controlada, com uma gramática simplificada e um vocabulário que limita a capacidade de cada um de pensar e articular algum tipo de subversão. Você não tem espaço para expressão individual e da vontade própria. Torcer o sentido das palavras, dar novos sentidos e até o sentido oposto, tem o objetivo final de cercear o pensamento. Isso lá no livro 1984, mas está bem atual, né? Bolsonaro, que domina o vocabulário de umas 500 palavras em português, introduziu uma novilíngua. Na novilíngua bolsonarista, as palavras têm significados que só fazem sentido dentro da lógica bolsonarista. O que é verdade? A verdade é o que ele diz que é verdade e o que os seus seguidores são convencidos que é verdade. Para nós, a verdade é aquilo que está em conformidade com os fatos, com a realidade, baseada em provas. Para o bolsonarismo, verdade é qualquer coisa que ele queira que seja verdade. Se Bolsonaro falar algo hoje e amanhã diz o contrário, para os bolsominions ele estava certo antes e agora. Na nova língua bolsonarista, teto de gastos não é mais algo binário, ou se respeita o teto ou não se respeita. Virou uma escala de respeito ao teto. E nota 8 já é suficiente para passar. Violar o teto era coisa de quem era contra o Brasil. Hoje é uma política de Estado. Outro conceito? Ditadura. Ditadura não é quando não tem eleição, quando suspendem, por exemplo, o direito de habeas corpus, não é quando você tem perseguição e tortura de dissidentes ou censura prévia de jornais. Isso não é ditadura. Ditadura é quando o Supremo Tribunal Federal reafirma o que está na lei e decide que lidar com a pandemia é uma atribuição de municípios, estados e a União de forma complementar. Isso é ditadura. No dicionário bolsonarista, claro. Outro conceito, esse é bem simples, comunista. O que é comunista? Comunista é qualquer pessoa que discorde de Bolsonaro. Cloroquina. Cloroquina é um remédio contra uma doença causada por um protozoário. Na nova língua bolsonarista, é um remédio capaz de prevenir e curar uma doença viral que não é mais usada em qualquer outro país do mundo e com vários estudos científicos atestando que ela não funciona, não é eficaz para a Covid-19. Liberdade. No bolsonarismo é liberdade, por exemplo, para não usar máscara e sair contaminando geral com uma doença que passa pelo ar. Dentro do conceito de liberdade de expressão, que inclui, por exemplo, a possibilidade de fazer apologia ao crime. Tranquilo. Família é um modelo de família idealizado do passado, que nunca existiu, que nem a pessoa mesmo segue e defende mesmo assim mesmo que não se aplique a ela. Falei disso no vídeo passado. Conservador nos costumes é o que se diz conservador nos costumes, mas pode falar palavrão em audiência pública, pode falar de sexo o tempo todo, casar 3 vezes, normal, em nome de Jesus.
Corrupção. Corrupção é o desvio de um desafeto ou inimigo político. O corrupto do passado, Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, os dois condenados no mensalão do PT, hoje são aliados próximos. O governo, o Ministério Técnicos, Ciro Nogueira, Flávia Arruda, Onyx Lorenzoni, Fábio Faria, Mário Frias, técnicos. Um conceito na nova língua bolsonarista que pode querer dizer qualquer coisa que o bolsonarista queira que signifique. Cidadão de bem. Cidadão de bem é aquele contra o aborto, mas apoia a tortura e a execução sumária. É contra o estupro, mas acha que a mulher de vestido curto está provocando. Defende a religião e a liberdade religiosa dele. O resto é coisa do demônio. Para fechar, uma palavra que resume o presidente. O presidente que foi expulso com desonra do exército, que tem provas contundentes de rachadinha no gabinete dele, dos filhos, que tem um ex-funcionário, o Queiroz, que é réu confesso desse crime, que usa dinheiro público para inaugurar a obra inacabada e para fazer motociata, homofóbico, racista, misógino, cara que diz que vacina provoca AIDS. Que mais? Me ajuda, presidente. Genocida, curandeiro, falsificador de documentos, exterminador de índios. Obrigado. Na nova língua bolsonarista, uma palavra resume tudo isso. Mito. Não posso dar ideia não, senão daqui a pouco vão criar o dicionário, né? O dicionário do bolsonarismo. Espero que vocês tenham gostado. No meu figurino, na semana passada, eu tava de planta, né? Flores, sei lá o que era aquilo na minha camisa. Hoje eu vim vestido de cidadão de bem. O que vocês acharam? Tô vestido de cidadão de bem. Espero que vocês tenham gostado da coluna de hoje. E vocês sabem que isso aqui que eu faço, que parece simples, a parte técnica que eu tô dizendo, dá muito trabalho. Hoje, por exemplo, pouco antes de gravar, o meu gravador de áudio, eu gravo áudio separado, quebrou. E eu tive que fazer uma gambiarra, que se você está vendo esse vídeo, é sinal de que a gambiarra deu certo. E deu muito trabalho, me estressei, tive que fazer umas pesquisas na internet e acabou, se está no ar, deu certo. Então, por que eu estou fazendo isso? Para dizer que eu me sacrifico? Não é nada disso, é só porque mostra o quanto eu gosto de estar aqui nesse espaço. Porque como eu disse lá na abertura, eu uso esse espaço aqui para toda semana parar aqui e conversar com vocês e refletir para realmente tentar entender o que está acontecendo, né? Como é que a gente chegou aqui, como é que os absurdos parecem tão naturais. A gente naturalizou as coisas mais absurdas. A penúltima delas, não dá nem para dizer a última, porque do momento que eu gravei o vídeo até a publicação dele vai ter outra coisa absurda. Essa ideia de vincular uma vacina a uma doença potencialmente letal, né? Vincular a vacina a AIDS. E depois que ele publicou essa fake news baseada num site britânico, eu até li essa reportagem, né? Porque circula nos grupos bolsonaristas, eu li o texto é de uma loucura absurda. O presidente veio ao público dizer que a revista Exame já tinha publicado uma matéria, e não era isso, a matéria era do ano passado, se referindo a uma pesquisa de 2007, aquela coisa, né? Ele desmentiu uma fake news com outra fake news, né? Então, e a gente acaba tendo que falar isso, né? Enquanto a gente deveria estar discutindo temas absolutamente fundamentais, vai ter a COP lá na Escócia para tratar de mudanças climáticas, que são o principal problema do mundo, a gente está discutindo alguma coisa que não teria nem por que ser discutida, nem seria uma pergunta nem no ensino fundamental alguém seria capaz de achar que uma vacina contra um vírus provoca uma doença provocada por outro vírus. Não dá nem para começar a debater, né? O nível do debate ficou tão baixo que esse vira o assunto público, né? E eu me pergunto, enquanto a gente está debatendo isso, o que está acontecendo? Qual vai ser o legado realmente do governo que a gente tem? Bem, o que dá um certo alento é que tem só mais um ano e pouco, né? Se tudo der certo, né, gente? Então, a Coluna do Garrone vai ficando por aqui. Não deixe de assistir ao 4 Quartos, toda quinta-feira, 8h30 da noite, o debate com vários amigos espalhados pelo mundo, falando dos assuntos que quiserem. Tem integrante novo entrando aí. A seguir na Coluninha do Francisco, não sei. Eu estou trabalhando tanto que a Coluninha do Francisco vai ser gravada depois que eu já gravei essa parte. Então, eu não sei o que ele vai aprontar. E você sabe que o Francisco surpreende a gente sempre. Então, na Coluninha do Francisco, surpresa. Francisco, vocês sabem que é o momento Itmalia dessa coluna aqui, que é um lugar para falar de coisa pesada,
né? Não é um lugar para falar de coisa pesada, mas o Brasil se tornou isso. E minha coluna acaba refletindo o que tem no Brasil. Eu gostaria muito de falar de Ponto Cruz. Um dia eu poderia falar sobre Ponto Cruz, sobre receitas de bolinho de chuva. Adoraria falar de receita de bolinho de chuva, mas não rola. A gente tem que falar do que está acontecendo, né? Senão eu vou pecar por omissão, né? Posso pecar por omissão não, né? O jornalista tem responsabilidade no que está fazendo aqui e em narrar, em reportar o que está acontecendo no seu país e no mundo. É o que eu tento humildemente fazer aqui. Vocês já conhecem o meu estilo, né? Então eu vou ficando por aqui. Eu vejo você na semana que vem ou a qualquer momento. Aproveite para você conferir as colunas antigas, algumas mais atuais do que nunca. Que mais? Me siga nas redes sociais. Estou tentando sempre produzir conteúdo, mas está rolando muito trabalho daqueles que pagam boleto. E tá difícil fazer vídeo, ainda mais quando eu tenho esses problemas técnicos no meio do caminho, que eu tenho que ligar para o Helpdesk, que no caso sou eu mesmo, e eu, Helpdesk, resolvo os problemas. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Tchau. Até a próxima. Uma coisa que sempre acontece. Se você deu uma relaxada, o Francisco vem e senta à mesa. Reza a lenda que essa é uma característica dos bulldogs, que gostam de ficar mais alto. O Francisco é assim. Então vou trabalhar e o Francisco fica aqui. Francisco, vai lá. Dá licença, deixa eu trabalhar, Francisco. Dá licença, vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, isso, obrigado. Valeu. Obrigado, Francisco.